Ana, professora de japonês aqui da Kyoto, e hoje a gente vai falar sobre erros comuns que estudantes cometem quando começam a aprender japonês, gente. E aqui não é aquela coisa de, esse erro de gramática, esse erro daquilo, esse erro daquilo. É mais erros de estudo, porque, eu comecei a estudar japonês como todo mundo começa, todo mundo que não nasceu em família japonesa começa, que é aquela coisa de começar do zero, né, gente? Eu não tinha contato com japoneses quando eu era criança, eu não tinha meios de estudar quando eu era criança, por exemplo. Eu fui jogada nesse mundo, assim, do nada, né? Eu comecei do zero. E aqui eu vou falar de uns erros que eu cometi, de uns erros que muitas pessoas acabam cometendo, que eu conheço, que já cometeram, alunos meus que já me falaram, etc e tal. Então vamos lá, gente. O começo, uma coisa que eu vejo que o pessoal erra muito, é não prestar atenção na questão de conjugar verbo, gente. E eu não digo, tipo, você tem que ser um nerd de gramática, você tem que prestar muita atenção na gramática. Não falo nesse sentido. Agora, sim, a gente tem que entender que no japonês existe a diferença de conjugação formal e conjugação informal. E assim, geralmente, todo mundo começa estudando pela formal. Por quê? Porque geralmente, quando você vai conversar com japoneses ou com qualquer pessoa, você fala pela versão formal, né? Agora, na gramática japonesa, tem muita coisa que parte da versão informal dos verbos, tá, gente? Então vamos falar assim, eu não vou lembrar agora de cabeça, assim, uma coisa, mas muita coisa passa, é muito, por exemplo, parecida com a versão informal dos verbos. Por exemplo, assim, a questão de adjetivos. Adjetivos e verbos no japonês são muito parecidos na questão de conjugar. Então, um adjetivo no passado e um verbo no passado informal são idênticos no modo de conjugar. Então, assim, aprender a conjugação informal é muito bom. E aprender as diferenças entre os verbos japoneses, né? Porque os verbos japoneses, eles são divididos em 3 grupinhos, né? Que depende da terminação. São os que terminam com u, normal. Os que terminam com eru ou iru. Por exemplo, taberu. Taberu termina com eru. Miru termina com iru. Então, esses são o segundo. E o terceiro são os irregulares, que só tem 2, né? Que são o kuru e o suru. Então não se preocupe com os irregulares. O japonês não é que nem inglês, que tem tipo 500 mil verbos irregulares. Mas então você tem que lembrar, esse verbo aqui, ele termina com eru. Esse verbo aqui termina com iru. Então quando eu conjugo, eu tenho que tirar o uru inteiro. Daí fica mimasu, mimasu. E se for no informal, é miru. Se for no informal, não muda. Então, assim, gente, é muito importante estudar não só o formal, como o informal também. E muita gente esquece. Eu fui pro Japão e eu ralei, porque eu só estudava no formal. E daí eu cheguei lá e eu morava com um monte de adolescente. Como você vai falar com um adolescente usando um negócio formal, gente? É, tipo, totalmente fora de lógica. Totalmente, não errado, mas é ruim, né? Então, primeira dica, não fiquem presos à terminação formal. Eu sei que é mais fácil, eu sei que a questão informal é mais complicada. Mas se você entender as regras dos grupinhos, é muito mais simples, tá? Não é o bicho de 7 cabeças que a gente espera que seja, porque conjugação no japonês é mais fácil do que parece. Tem menos tempos verbais do que no português, é bem mais simples. Então, não se preocupem, tudo a gente aprende aos poucos, daí é mais fácil do que parece realmente, tá? Primeira dica. Agora, segundo erro que as pessoas cometem é se desesperar com kanji no começo. Eu falei isso várias vezes, eu continuo falando, eu não acho que seja necessário uma pessoa que não tem planos de, por exemplo, eu vou fazer faculdade no Japão. Eu não acho necessário a pessoa ficar se desdobrando pra escrever kanji. Gente, não. Se você, quer aprender por hobby, por que você vai ficar fazendo o mesmo kanji 200 vezes? Sabe, você decora o kanji, mas não precisa escrever. Tem vários jeitos de estudar, né? Quem decora escrevendo, quem tem que escrever pra decorar, tudo bem. Mas assim, se você não vai usar, se você não decora assim, se você decora mais olhando, não tem por que você ficar se perdendo kanji, gente, sério. Porque você não vai usar. Quando que na tua vida vão falar, Ana, escreve esse kanji aqui? A menos que você trabalhe em uma fábrica japonesa. Fábrica não, tem que ser uma empresa japonesa que você vai escrever. E mesmo assim, gente, hoje em dia é tudo no computador. A pessoa, eu tenho que fazer eles chamam de ripoto, né, uma redação pra faculdade. Mas as pessoas fazem no computador. Então não se preocupem com kanji, gente. Sério mesmo. E ainda nessa questão do kanji, tem a questão de quando começar a estudar kanji, né, gente? E é uma coisa que, assim, eu acho que não tem que se desesperar também. Kanji é extremamente necessário? Só que você não tem que estudar a partir do primeiro dia.
porque você consegue se virar sem saber kanji, sabendo só os básicos. Estuda os kanjis do N5 e o resto você aprende aos poucos. Eu vou fazer um vídeo sobre como aprender kanji também, mas aprende aos poucos, não precisa de esperar. Eu, quando fui pro Japão, não tô falando assim, eu sou cheia das manhas, eu sou a esperta, mas eu fui pro Japão sem saber kanji, tá? Sem saber kanji. Eu sabia ler os básicos, gente, tipo assim, estourando os básicos, sabe? Mas eu não sabia escrever nenhum kanji, eu não sabia ler o resto. Eu sabia ler, tipo, os muito, muito básicos, tipo, Nihon, sabe? Eu sabia ler os básicos. E eu consegui me virar muito bem. Me virei, assim, tranquilamente. E eu morava lá, tá? Então, quem vai só, tipo, visitar um mês, não se preocupe com kanji, porque hoje em dia, gente, tá muito fácil se virar. Tem japoneses que não sabem escrever kanji, sabe? Então, hoje em dia, se virar tá muito simples. Não se preocupem com kanji, tá? Então, são alguns erros que o pessoal comete. Qual que é o outro erro que o pessoal comete? Ficar com medo de escutar em japonês. Por exemplo, assistir coisas em japonês. Muita gente gosta, tem como hobby assistir anime, assistir dorama e tal. Isso é ótimo, porque você tá escutando, né? Só que se você só escutar, você, claro, vai ajudar, porque você vai acumulando conhecimento passivo. Muito conhecimento que a gente tem é um conhecimento que a gente não sabe que a gente tem e a gente reconhece quando a gente precisa usar. Quando a gente escuta, por exemplo, eu assisti tanto anime que eu sei que Aishiteru, eu te amo. Mas você pode não lembrar como falar, mas quando você escutar Aishiteru de novo, você vai falar, eu te amo. Então é o conhecimento passivo, né? Então, não se preocupem nessa questão de, eu não entendo nada, assistam. Só que também, se você quer realmente estudar, assim, eu quero assistir pra estudar, não fiquem com medo de, tipo, eu escutei essa frase, eu não entendi nada. Não importa se você não entendeu nada. Pega a palavra que parece mais fácil e escreve no teu caderno. Dá uma olhadinha, então não fiquem com medo, tá, gente? Porque a gente não nasce sabendo. Você não vai, tipo, assistir, eu tô estudando japonês faz uma semana, eu vou assistir esse anime e entender tudo. Claro que não! Tem muita coisa que às vezes eu não entendo em anime, porque o vocabulário é muito específico. Tem muita coisa que em dorama, por exemplo, se for um dorama de policial, tem coisas que eu não vou entender, porque é um vocabulário específico. Então não se assustem, tá, gente? Não se assustem, porque tem muita gente que desiste, porque escuta uma coisa e fica, meu Deus do céu, eu não tô entendendo nada. É normal, gente, ninguém nasce sabendo. Então, não se preocupe com isso, tá? São alguns erros que o pessoal comete e que eu vejo muito que desanimam o pessoal, né? Último errinho, só uma dica, esse aqui é mais uma dica do que erro, tá, gente? Falar em japonês. Claro que, tipo, eu comecei a estudar hoje, eu preciso começar a falar? Não precisa. Mas é muito bom você achar, por exemplo, pessoas que gostam de estudar japonês e estudar junto. Conversar, por exemplo. E isso é fácil até, hoje em dia tá mais fácil. Tem grupos no Discord, tem grupos no WhatsApp, tem grupos no Facebook. Então, no Twitter. Se você for pesquisar no Twitter, quem estuda japonês, tem bastante gente. Façam amizade com quem tá na mesma situação que vocês. E tentem praticar. Mesmo que seja bem pouquinho, mesmo que seja tipo, eu vou só praticar o Jiko Shokai, né, que é a apresentação. Mesmo que seja uma coisa muito, muito básica, isso vai te ajudar um montão, tá, gente? Então, a dica que eu dou hoje é essa. Pratiquem o máximo que vocês conseguirem, porque qualquer coisinha que vocês praticarem vai ser muito válido e muito bom no estudo de vocês, tá? Mas por hoje é só. E bye bye! Sayonara!